E aí pessoal, estamos aqui para mais um Nascido ESC, aquele vídeo onde eu tiro as dúvidas referentes à palavra de Deus, onde eu tiro as dúvidas daquelas passagens que são de difícil entendimento. Hoje a gente vai falar de uma passagem que é muito usada para defender a experiência em detrimento da Bíblia. E esse raciocínio é um raciocínio muito problemático, porque nós vemos na história da igreja que no momento em que são colocadas as experiências acima da Escritura, acima do que a Bíblia diz, todas as vezes na história nós tivemos problemas e problemas sérios. Tanto que a Reforma Protestante ela veio por causa disso, porque as experiências, o que o homem dizia ser vontade de Deus, na realidade era falácia, porque era fruto das experiências dele. Então é um pouco complicado. Então hoje nós vamos estudar o versículo principal que as pessoas que dizem, que quando você vai falar para a pessoa que ela tem que estudar a Bíblia, que a Bíblia não concorda com aquilo que ela disse, a primeira coisa que ela diz, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para dizer que a leitura da Bíblia, o estudo sistematizado da Bíblia, você estudar profundamente as Escrituras, não sobrepõe aquela experiência que ela tem com um pseudo Espírito Santo. Então vamos analisar essa passagem, vamos ver do que essa passagem está falando? Vamos lá. Bom, primeira coisa, essa palavra ela está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Se nós pegarmos esse versículo isolado, realmente ela quer dizer exatamente o que os irmãozinhos falam. Mas se tem uma coisa que nós aprendemos, e que vocês sabem que eu sou maníaco com isso, é que versículo sozinho, versículo sem contexto, é dinâmica de célula. É um oba-oba, é um barulhinho que na realidade não ensina nada. Só faz um barulhinho mesmo. E nesse caso é pior ainda, porque o versículo está sendo torcido fora do contexto. Por que o contexto do versículo é importante? Por que nós não podemos pegar apenas aquele contexto? Pessoal, a Bíblia ela não foi escrita em capítulos e versículos. Isso é uma coisa relativamente nova na Bíblia. Tá? Centenas de anos atrás, né? Mas é nova. É uma questão nova na Bíblia. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela não foi escrita capítulo tal, versículo tal. Ela foi escrita como texto corrido. Então, você tem o livro, a segunda carta ao Coríntios, o apóstolo ele escreveu uma carta geral. Então, essa linha, esse versículo, ele estava dentro de um texto, explicando algo daquele texto. Então, de jeito nenhum, nós podemos tirar esse versículo sozinho e desenvolver uma teologia em cima desse versículo, como os nossos irmãos tentam fazer. Isso está errado. Entendam também que eu não estou aqui discutindo com vocês o fato de existir uma ação do Espírito Santo ou não. O fato do Espírito Santo se manifestar da maneira como se manifesta nas igrejas pentecostais ou não. Eu estou discutindo com vocês a questão desse versículo que é utilizado para valer. A sobreposição da experiência sobre a palavra. Então aí que está o problema. Nós não podemos tirar esse versículo do contexto dele, pegar ele sozinho e desenvolver uma teologia. Ou seja, eu não posso usar esse versículo para responder para um irmão para dizer que não é importante estudar a Bíblia, que o importante é a tua experiência com o Espírito Santo. Nós não podemos usar isso separado, porque o contexto não quer dizer. Vamos dar uma olhada agora no contexto dessa palavra? Bom, nós estamos no versículo 6. Então nós vamos conversar a partir do vamos ler do versículo 1 ao 5. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Detalhes, a gente está falando aqui de carta de recomendação, porque o que acontece? Quando um sacerdote, um mestre da lei, saía de uma cidade e ia para outra, ele levava carta de recomendação para provar quem ele era e o que ele fazia. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram
que são uma carta de Cristo, resultando o nosso ministério escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Aqui, ó, vamos ver. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Aqui ele está explicando que nossa vida, nosso testemunho, aquilo que nós pregamos é a carta de recomendação, que não precisa de uma carta de recomendação, mas aquilo que nós pregamos e o testemunho que nós damos, essa sim é a nossa carta de recomendação, que nós demonstramos ser uma carta de Cristo, não escrita com tinta, mas que a carta está em nosso coração, ou seja, a palavra de Deus. Ah, pastor, mas isso daí dá pra gente entender que tem a ver, que não tem mais a ver com a lei, com a regra, tem a ver com o que eles passaram naquela época, só que naquela época eles não tinham a Bíblia. Esse é o X da questão. Vamos continuar. Não com tinta, mas em tábuas de corações humanos. Versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui ele já está falando o seguinte, que por causa da nossa confiança em Cristo, ou seja, nós confiamos em Cristo, nós sabemos que Cristo morreu por nós na cruz, nós conhecemos o testemunho de Cristo, e essa pregação, a pregação deste evangelho, a pregação disso que nós cremos, é que nos dá confiança em meio a Cristo. É isso que dá o nosso testemunho, é isso que monta o nosso testemunho. Isso serve também para a gente ver com esses falsos pastores. O que é que eles estão testemunhando? Eles estão testemunhando o Cristo que morreu na cruz, o Cristo que escolheu nos salvar, o Cristo que nos ama, que nos amou a ponto de morrer na cruz e que nós não merecemos nada, ou eles estão pregando o quê? Mentiras e maravilhas? Percebem que esses homens que pregam as mentiras, as maravilhas, o vencer, o conquistar, eles não têm o testemunho de Cristo. Eles não têm as credenciais de Cristo. E isso é um grande problema. Entendem onde ele quer chegar? Ele está falando do testemunho. Ele está falando do nosso testemunho, que não foi escrito em pedra, como foi escrito a lei de Moisés, a lei lá no Velho Testamento, mas foi escrito no nosso coração. A lei e por meio daquilo que nós pregamos, o que nós pregamos é a carta que nós damos de recomendação de nós mesmos. Versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha só, que é o próprio Deus que nos capacita a pregar a verdade de Cristo. Olha como é séria essa passagem, pessoal. Em momento algum está dizendo que aquela experiência que você teve com o Espírito Santo, ela sobrepõe o que está escrito na Bíblia. Pelo contrário, em diversos locais da Bíblia, diz que se algo for falado que está contra as Escrituras, não serve para nada. Que nós temos sempre que confrontar com o que está escrito. Essa capacidade vem de Deus, ou seja, que Deus nos deu a capacidade de sermos testemunho, de pregarmos a palavra de Deus. Agora nós chegamos no versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Mas quando ele fala aqui nova aliança e não da letra, ele não está dizendo que não tem a ver com isso aqui, com a Bíblia Sagrada. Em momento algum ele está dizendo, porque o Novo Testamento é regra de fé para a gente, a Bíblia é regra de fé para a gente. Em momento algum ele está dizendo que o que está escrito está errado. Ele está falando da lei de Moisés, ele está falando da antiga aliança, do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. É disso que ele está falando. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, não da letra, mas do Espírito. Ou seja, não da letra, não de Moisés, não da lei de Moisés, mas do Novo Testamento, daquilo que nós conhecemos de Cristo, do testemunho de Cristo, da morte de Cristo ter dado a vida por nós. Aí vamos continuar, vamos no versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras de pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Olha só, que esse ministério, esse antigo ministério, a antiga aliança, ela foi gravada em letras em pedra, as tábuas dos 10 mandamentos. E esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Lembram que Moisés subiu o monte, quando ele voltava, eles punham até um véu no rosto de Moisés, de tanto que brilhava? Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso que esse? Esse é o X da questão. O contexto aqui não está falando que nós devemos deixar de lado a Bíblia,
Orar ao Espírito Santo, o que o Espírito Santo falar no nosso coração, nós entregamos e isso é superior. Não, muito pelo contrário. A palavra de Deus nos mostra que nós temos que estudar a palavra, que nós temos que ser exímios na Bíblia. Não existe essa de a letra mata, o Espírito vivifica, querendo dizer que nós não temos que estudar e nós temos que nos levar pelas experiências. Isso é temeroso, isso é problemático e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque da falta de estudo da Bíblia é que nascem esse monte de heresias que nós conhecemos. É da falta de estudo da Bíblia que existem as mentiras e as pessoas são enganadas. Então nós vamos tomar um pouco de cuidado, pessoal. Vamos tomar muito cuidado. Porque a letra é a lei, não a Bíblia. A letra que está sendo dita aqui, amém? Então esse foi o Nascido ESC. Espero que eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido o contexto dessa palavra. Repetindo, eu não estou aqui para derrubar as manifestações carismáticas dentro da igreja, não é esse meu intuito. Eu apenas estou colocando qual é o contexto bíblico e qual é a colocação correta desse versículo na Bíblia. Amém? Então, se você gostou, não se esquece de dar um joinha nesse vídeo. Compartilha ele, porque deve ter alguém despachando a letra mata, o Espírito vivifica da maneira errada, ou seja, passando vergonha, e ele pode precisar desse vídeo para explicar para ele o contexto da passagem. Inscreva-se no nosso canal, vem fazer parte da comunidade do Nascido de Novo, se inscreve, ativa o sininho, assim você vai ser avisado de todos os vídeos novos do canal, você vai ser avisado de todas as novidades do canal e vai fazer parte do Nascido de Novo. E nós ficamos muito felizes que vocês estão aqui, ficamos muito felizes que vocês venham fazer parte dessa turma de maluco que ama Jesus Cristo e vive por Ele. Amém? Então é isso. Amo a tua vida, amo demais a tua vida. Obrigado por tirar esses minutinhos para me ouvir. E qualquer coisa, estamos aí.